Eu sempre falo que quem tem sócio tem chefe, né? Uma das coisas mais importantes em uma sociedade, para mim, são os valores. Agora, em 2024, setembro, então de setembro a setembro, eu sou UN SDG Pioneer, Latinoamérica e Caribe. Foi um processo, várias pessoas de diversos países do planeta, e você tinha que provar as iniciativas que você fazia. A gente tem o objetivo de trazer pautas, mostrar como empresas conseguem atingir as suas pautas ESG de uma maneira a ter impacto positivo. Acabou de ser lançado recentemente o estudo do Brand Finance, exatamente mostrando o quanto as marcas são mais, aumentam o seu valor de marca por estar envolvida com a sustentabilidade. Então não é mais um achismo, é fato. Olá, bem-vindos ao nosso novo episódio. Quer saber a diferença entre empreender e ter sucesso? A gente vai buscar lá na fonte, com pessoas que fizeram uma jornada, que têm experiência para nos contar um pouco sobre isso. E hoje a gente tem o prazer de receber no Empresário Sem Filtro, Fabiana Scheffer. Fabiana, gente, eu precisaria de um currículo aqui para poder explicar. É uma das mulheres mais incríveis com quem eu falei recentemente. Ela estava tentando me contar um pouco da história dela, mas só para dar um spoiler, ela é uma das 12 pessoas no mundo selecionadas pela ONU, e depois você explica melhor essa história, e que representa o Brasil e o Caribe, né, toda a América Latina, na ONU, falando sobre os ODS. ODS são aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a gente vai falar muito sobre isso, como isso impacta as empresas e como é que a gente está se preparando para a nossa COP30. Mas isso é spoiler, então fica até o final, que tem muita coisa maravilhosa. Mas antes de mais nada, Fabiana, bem-vinda, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Prazer para mim estar aqui. Prazer é todo meu, uma super honra. Eu sei que a agenda é uma loucura, então realmente a gente aprecia muito aí o seu tempo, dividindo com a gente a tua experiência. Para começar, Fabiana, conta um pouco para a gente sobre você, né? Mulher, mãe, seus hábitos, suas vontades e paixões, e nos inspire. Eu já passei dos meus 50, tenho 2 filhos maravilhosos, sou casada há mais de 30 anos, quer dizer, estou com meu marido há mais de 30 anos, casada há mais de 27. Um cachorro. Como ele chama? Luke. O Luke. Recente, então uma paixão recente. Entendi. E tenho a Netza, né, que eu falo que é a minha filha mais velha. Mais velha. Porque qualquer empreendedor sabe o quanto demanda, né, você ter uma empresa. Então eu sempre brinco que antes dos meus filhos, a Netza, que já vai fazer 25 anos, veio aí para... Ela tem praticamente a mesma idade. Então, eu tenho o meu filho mais velho, vai fazer 20, então ela chegou uns 5 anos antes. Ela é a irmã mais velha. Ela é a irmã mais velha. Dá trabalho também. Dá trabalho, demandou muito do meu tempo, assim como... E como foi essa coisa? Então, quando ela surgiu, você era recém-casada e filho, né, pensando em ter filhos. Então, como é que foi esse início da stua jornada aí como empresária e empreendedora? É uma coisa que você sempre quis? Como é que aconteceu? Não, então, eu quando casei, meu marido foi transferido para os Estados Unidos. Entendi. Então moramos 3 anos lá, casados, sem filhos, foi ótimo, incrível, uma experiência, mas eu não queria, sabia que eu não queria morar lá para minha vida toda. Eu queria voltar para cá, né, começar uma carreira, porque eu casei muito cedo. Então voltamos para o Brasil e aí, logo voltando, meu irmão me convidou para abrir essa empresa com ele. Então foi uma coisa assim, meio no susto. E a Netza, vocês chamam de Martech, que na realidade, para quem não sabe, assim como Fintechs e Healthtechs, são empresas de um determinado setor com uma base em tecnologia, né, com foco em tecnologia. O que é isso? Então, na verdade, a Netza, o foco dela é eventos. A gente usa a Martech porque a gente tem muita força em tecnologia dentro dos nossos eventos, então é aí que isso é a união, né, do marketing com a tecnologia. Então, a Netza começou há 25 anos atrás, agora em março vamos fazer 25 anos, e assim começou. Começou o nosso primeiro cliente, foi a McLaren na Fórmula 1.
Nossa, já começaram bem, já começaram acelerando. Exatamente. Mas como é um cliente muito importante, porque muito fiel, nos levou, né, para vários lugares, mas mais importante do que isso, a preocupação com a qualidade, que sempre foi uma coisa que a gente teve muito atento. Então, eu acho que isso foi um pouco de drive desde o começo, né? Claro. Só nós dois, etc. Aí o negócio andou bastante. A sua formação é nessa área? Não, nós dois somos administradores de empresas. Então isso é uma coisa também diferente no mercado, porque normalmente as pessoas são publicitárias, ou já fizeram marketing e tal. Eu, morando nos Estados Unidos, eu fiz uma especialização, né, em marketing, mas a nossa formação é administração de empresas. E marketing é uma das coisas, o meu background é marketing, então eu sempre puxo a sardinha. Mas, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos-chave. Como é que você sabe com quem você se comunica, o que você comunica e como, né? Exatamente. Então, é isso, sem contar todo o elemento estratégico de para onde vamos e quem somos. Então, eu brinco que é quase a parte filosófica da administração. Exatamente. Por isso tem a ver, claro. Mas não é uma parte criativa. Que aí todo mundo falou, a maioria dos nossos, enfim, concorrentes, das agências do mercado, eram formados por um criativo, pelo menos, né? Claro, tem aquele elemento mais e a gente nunca teve. A gente nunca teve nem sócio, nem nada criativo. Sempre só nós dois. Mas a gente tem bastante gente boa. Então isso acho que não peca em nenhum lugar. E aqui eu faço uma mini pausa, porque toda vez que a gente pega alguém que tem sócio, a gente para nesse ponto para poder discutir como é que é a relação de vocês, desde o começo deu certo, o que é ter sócio e principalmente um sócio que é da família. Eu sempre falo que quem tem sócio tem chefe, né? Eu sempre uso essa frase. Mas a gente sempre se deu muito bem. Eu acho que uma das coisas mais importantes em uma sociedade, para mim, são os valores. E a gente tem valores bem iguais. Que legal. Embora a gente seja muito diferente. Mas isso vem da família, essa questão dos valores, ou realmente... Sim, o valor familiar. A minha mãe é uma pessoa muito forte, presente na nossa vida, muito forte. E ela colocou esses valores bem fortes nos dois. Então, eu acho que a gente... em nenhum momento isso é questionado. Então, é uma coisa que a gente... Não existe uma diferença de pensamento nesse lado. Embora a gente seja muito diferente, e que acho que complementa a relação, mas os valores são os mesmos. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque isso inclusive dá margem, né? Ou seja, dá origem à cultura dessa empresa. Então, é bem legal que esses valores... sejam similares, até para que eles possam permear, né, tudo aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês se propõem a oferecer para o mercado. Mas legal, então aí surgiu essa ideia, surgiu a McLaren, a parceria estava dando certo, e quais foram os passos aí seguintes? Aí outros clientes começaram a vir, o negócio começou a crescer, a gente começou a contratar pessoas, sempre muito presente na operação, né, do negócio, porque a gente queria impor isso que a gente chama de DNA, né, que é esse valor que as pessoas tinham que ter, não conseguiam chegar, e muitos que ficaram, que a gente fica com pessoas por muito tempo, isso a gente tem bastante orgulho de estar com pessoas, que ter pessoas no time há bastante tempo, então são pessoas que acabam pegando até o nosso jeito, né, de trabalhar. E os clientes foram vindo, as coisas foram caminhando, a gente começou a agregar outras disciplinas e ferramentas do marketing, então incentivo, promoção vieram logo em seguida, e mais ou menos há 10 anos atrás, a gente criou um ecossistema, né? A gente se tornou um ecossistema. Nossa, mas como assim? Né? Você de agência então, foi para ecossistema? Exatamente. Isso, me conta. É um ecossistema de marketing focado em inovação, tecnologia e ESG. Por quê? Porque a gente começou a agregar outras capacidades dentro do ecossistema. Então, a gente tem hoje produção de conteúdo próprio, a gente tem marketing digital, dados, CRM,
a parte do marketing ESG também dentro do ecossistema. Então, são várias unidades de negócio que orbitam o mesmo espaço, fazem negócios juntos ou separados, mas... Então, é uma eu não sei se eu chamaria de agência mais, né? Porque não é mais uma agência. Já virou É um hub de soluções de marketing para os clientes. Entendi. Que não necessariamente vocês têm responsabilidade sobre todos eles. Eles têm um elemento tem uma diversidade, inclusive, de fornecedores, tudo Exatamente. Isso. Então, você administra... vocês administram, vocês oferecem. É um marketplace ali de um marketing 360, se eu pudesse colocar dessa forma. Sim, faz sentido. Bem genericamente é isso. Isso. A gente chama de ecossistema porque é isso. É uma fase de parceria, né? Tem alguns que trabalham com outras agências, alguns que têm clientes que são comuns, outros não. Então, é realmente... O nosso foco ali é ser um ganha-ganha para o cliente, onde ele encontre no ecossistema uma solução completa, e aí ele vai ganhar aquilo que ele tem de mais precioso na vida dele, né? Que é o tempo. Exato. A gente não compra nem um segundo a mais do nosso tempo. Eu estou tentando, mas não vou te falar que não deu certo ainda. Não vai acontecer. Não vai. Não. Poxa. Mas que coisa legal, que ideia legal essa. Então... como é que vocês, e agora falando do meu assunto número 2, parcerias, como é que vocês selecionam esses parceiros e trazem para o Hub? Em que momento vocês validam? Porque, novamente, apesar da formação em marketing, eu muito cedo fui parar no corporativo e virei o cliente, né? O cara do outro lado que ficava batendo na porta falando, tá atrasada a peça, cadê o evento, etc. E eu acho muito interessante, até já comentei isso uma outra vez, como era difícil você ter, nós como executivos do outro lado, muitas vezes tínhamos não só que selecionar, como administrar esses fornecedores. Exato. Né? Então tem um pouco da mistura ali do pessoal de compras com toda a galera do marketing, e isso a gente meio aprendia pela experiência, né? As coisas iam meio que dando certo ou não. Sim. No seu caso, é quase como se você fizesse essa seleção prévia e me ajudasse. Exatamente. E a solução mesmo. Exato. E ao fazer isso, você de alguma maneira vivenciou o que as capabilities, as capacidades dessas pessoas para poder me trazer o que há de melhor. Sim. Como é que vocês fazem isso? Não sendo cliente, não passando pela... Olha, foi muito orgânico. Muitos fracassos, né, que eu acho que são super comemorados também, porque acho que nenhum empresário, nenhum empreendedor consegue ter sucesso sem ter o fracasso. Então, muitas faliram, muitas não deram certo, algumas que a gente... Então, é a tentativa e erro realmente, né? A gente encontra no mercado, a gente às vezes namora por um tempo, antes de convidar para fazer parte. Faz uma parceria, trabalha um projeto um pouco menor e vai sentindo. Você vai sentindo, né? Essa coisa funciona. Mas é uma coisa que não tem uma receita de bolo. Tá. Infelizmente, não tem. É uma coisa que cada um é de uma maneira um pouco particular. Claro. Entendeu? E essa é uma outra questão muito interessante, né? Falando até em diversidade, a gente já vai falar dos ODS. Mas cada parceiro, não só ele tem características próprias e talentos próprios, mas eles em si também são mini organizações com culturas próprias, etc. Então você imagina que você está lidando ali, muitas vezes não necessariamente com o dono, mas às vezes até com alguém do time, e cada um deles tem uma formatação. Exatamente. Eu costumo dizer que cada um é dono da sua unidade. Perfeito. E ele tem que ter esse perfil de dono. Todas as dores de dono, a gente atua muito consultivamente, muito próximo, mas também como investidor. Então a gente cobra. A gente é o cliente interno que vai fazer que às vezes está bom até para o cliente, para a gente não tá, a gente vai cobrar. Então, a busca pela aquela excelência que eu te falei lá atrás, que a gente aprendeu desde o dia 1, ela é constante. E a gente quer dar isso para os nossos clientes. Então,
a otimização do tempo dele, que ele não tem que gerenciar um monte de coisa, aquilo lá tem que acontecer ali, a comunicação tem que acontecer, as pessoas têm que cumprir os prazos, tem que fazer o melhor pelo cliente, entender os prazos dele interno, que às vezes eles têm prazos gigantes internos, que não é porque ele não quer responder no dia seguinte, é porque ele não pode, não... Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, então, além do tempo, é a qualidade dentro de um só lugar. Perfeito. Então... porque é o nome de vocês. É o nome da gente. É a experiência de 25 anos que a gente está colocando na mesa e garantindo que aquilo vai ser entregue daquela forma. Então, se, por exemplo, eu, como cliente, te passo um briefing e tenho ali alguma coisa que eu estou precisando fazer acontecer, você mapeia, entende e meio que analisa quais desses stakeholders, dessas unidades de negócio você vai lançar mão, como é que elas vão trabalhar juntos e como é que essa entrega aconteceria. E meio que supervisiona tudo isso. Não, elas mesmas entendem quais são as unidades que elas vão plugar para aquele briefing acontecer. Então, eu vou plugar essa que tem essa capacidade, eu lembro que ela fez isso. Então, a comunicação a gente promove encontros mensais, eles têm as trocas, a gente é um open space, então as pessoas conseguem trocar muito, entender o que está acontecendo, quais são as pegadas, quais as dificuldades, quais são as fortalezas, enfim, e conseguem trazer isso para o melhor para atender aquele briefing. Que legal. Não, tô achando isso super interessante, assim, vivendo e aprendendo, né? Eu também tenho uma estradazinha aí e esse é um modelo que realmente eu não tive a oportunidade de trabalhar e é uma pena, porque eu acho que ele deve funcionar eu acho que ele é o futuro do que a gente precisa, né? As empresas estão cada vez menores em termos de quantidade de pessoas, com necessidades mais rápidas, com o telefone, a rapidez, a ansiedade do povo, enfim, em geral, a gente está com menos tempo. E às vezes a gente precisa entregar as coisas. Então, a agilidade, ela é um fator, e não pecar na qualidade. Então, esse é um formato que de falar bem o futuro. Não é fácil. Não, eu tenho certeza, a gente vai falar disso. Uma coisa que me chama a atenção é que toda vez que você junta um grupo diverso, aquilo obviamente gera uma troca. Super. E nessa troca a gente gera conhecimento e crescimento mútuo, né? Sim. Então, existe a questão da dor do empreender, né, que a gente fala, e a solidão do empreender, né? Então, muitas vezes você é uma agência, você está ali, é meio que você com teu sócio segurando todas as barras, isso não é fácil. Então, quando você tem um ecossistema, essa troca ela é mais clara, ela funciona de uma maneira talvez mais... esse engajamento ajuda, né? Diminui uma mentoria constante, né? A nossa porta está sempre aberta, a gente está sempre disponível 24/7 para que essa dor seja mais fácil de resolver, que a gente juntos consiga chegar numa solução que seja menos dolorosa para todos. Então a gente consegue fazer isso com uma certa, não vou te dizer que é fácil, a gente não é como investidor anjo que fez de fora, a gente é presente, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então a gente trabalha no dia a dia, a gente senta para achar soluções junto, então é uma coisa bem participativa realmente. A gente estava até falando um pouco disso, né? Eu como consultora também tenho aqui as minhas dores, mas é muito difícil você simplesmente... sei lá, colocar a tua opinião, né, e passar ali as tuas percepções do que seria ideal para aquele negócio ou para aquela situação, sem que de alguma maneira você esteja envolvido no negócio, no processo e entenda de maneira profunda aquela dor e aquele problema. Então a gente tem um elemento de sujar as mãos. Exatamente. Né? E eu acho que isso é muito importante. Muito. Então quanto mais você conhece esse cliente e vivencia esses problemas, melhor você consegue se posicionar. Com certeza. E aí, bom, 25 anos dessa coisa toda, ajudando empresas e esse ecossistema incrível que vocês criaram. Agora vamos dar um salto quântico para eu tentar entender como é que surgiu a coisa do ESG na vida de vocês
e o quão parte desse ecossistema isso é, né? Aonde que entra, se isso está relacionado à sustentabilidade, como é que é isso? Tem muito da minha família, né? A minha avó paterna, ela criou, na verdade meu avô, antes dela, depois que ele faleceu, ela assumiu, há 51 anos, eles têm uma fundação em Santos para crianças carentes visitarem o mar. Então, a gente nasceu nesse movimento social. Me conta um pouquinho disso, porque agora meus olhinhos brilharam. É uma casa que recebe por quinzena 110 crianças com acompanhantes de até duas instituições diferentes para conhecer o mar. Na verdade, são 15 dias de lazer, que muitas dessas crianças não têm a mínima noção da palavra férias. Então, e muito menos ver o mar. Então, assim, nunca viram o mar. Gente, não aguento. Então, são relatos incríveis de milhares de crianças que já passaram por essa casa ao longo desses 51 anos. E é isso, era uma vivência da família. Então, ir até lá, ficar com aquelas crianças, era parte da minha infância. Entendi. Né? Eu fiz com que meus filhos também tivessem sido parte disso. Eles foram muito até lá também, para entender que é a nossa realidade, né? Então... Isso ainda existe? Isso existe, infelizmente, com a pandemia, claro. ele permanece fechado até hoje, por conta do que a gente sofreu, claro. e várias ONGs fecharam e sofreram durante a pandemia. Mas a ideia é que a gente consiga colocar... A ideia ainda está lá. A ideia ainda está lá. Tá acesa. E esse foi o bichinho, né, que picou lá atrás. Então, eu acho que a gente já tinha isso muito aceso. E aí, há 10 anos atrás, um pouco mais, a gente começou a se inconformar com a quantidade de resíduos que, principalmente em eventos, a gente gerava, né? Com 15 crianças durante todas as férias, gerava muito resíduo. Não, com os nossos eventos em geral, né? Geral, também. Com os nossos eventos em geral, muito resíduo. Então, antes disso, eu preferia, nas desmontagens, não sei se você já foi na desmontagem de um evento. Vários. Infelizmente, mas eu preferia ir embora antes da desmontagem, porque eu preferia não ver. Sabe aquele negócio que os olhos não veem, o coração não sente? Isso. Mas aí uma cliente amiga, que era a diretora de sustentabilidade da FGV, falou, você não pode tirar as costas para isso. Me deu um super chamado de atenção, que eu agradeço até hoje. Uma bronca vale muito, né? Uma bronca vale muito, às vezes mais do que um elogio, isso. Né? Vale uma boa bronca. Isso. E ela falou, você não pode fazer isso de jeito nenhum. E foi aí que a gente começou a olhar para o nosso negócio como o que a gente gerava e como a gente poderia reverter aos poucos o que a gente tinha de resíduo. Então, por exemplo, as lonas dos nossos eventos, até hoje, então há quase 15 anos, elas saem dos eventos, são higienizadas, vão para as nossas artesãs, que são mulheres em situação de vulnerabilidade, que costuram essas lonas, fazem disso virar mochilas escolares. Essas mochilas escolares a gente recheia de material escolar e no final do ano, ou começo do ano letivo, a gente doa para crianças ou até adultos que, né, não têm condições, escolas públicas ou diversas instituições, ONGs, enfim, até para a Amazônia, uma entidade indígena a gente já doou. Que loucura! Então as lonas desses eventos que cobrem mochilas. E não só mochilas, a gente hoje tem uma gama de produtos que a gente faz ela virar até brindes de eventos, enfim. Mas que contam essa história, né? Saiam do briefing do cliente e voltem a contar uma nova história. Então... Mas isso, o cliente é envolvido nesse processo ou é uma coisa que vocês, como organizadores, foram desenvolvendo e estruturando? Vamos dizer, se o cliente não estiver nem aí com isso, vocês, de qualquer forma... Fazem. Entendi. Durante muitos anos aconteceu assim. Eu diria mais do que eu gostaria. Porque a gente sempre convidou o cliente para participar dessa discussão.
Mas agora, eu acho que tudo tem seu timing. Então, há uns 2 anos atrás, os clientes começaram a dar muito valor para isso. Que legal. Então, eles não só, né, apoiam, como são nossos parceiros nesse custo, e também, hoje a gente faz projetos, essa unidade de negócio social também faz projetos diretos para os clientes com outros resíduos que eles têm lá de outras coisas, contando outras histórias. Então, saindo só da área de eventos, ou seja, como uma sobra, um refúgio daquilo que foi o evento, mas já como uma ação mesmo, como iniciativa com foco em sustentabilidade. Exatamente, com foco em sustentabilidade. Sim. E aí a gente faz diversas outras, né? E aí hoje em dia são várias iniciativas, não só social e também de upcycling, como essa que tem uma fase, uma coisa de ambiental, mas a gente tem vários parceiros com ações ambientais. A gente tem uma escola onde a gente, com restos de eventos que a gente fez durante a pandemia. Vocês fizeram uma escola? Fizemos uma escola. Uma escola, estrutura. Estruturar a escola. Quanto que a gente deixa para trás que dá para construir uma escola? Me conta. Olha, eu nem vou te contar o quanto é muita coisa. É muita coisa. Tanta coisa que a gente pode fazer, né? Muita coisa. Então, hoje ela virou uma unidade de negócio. Então, tem as unidades de negócio, né, normais e essa unidade de negócio social, que a gente tem muito orgulho de fazer os projetos e por ano são poucos e bons projetos. Através desses projetos, a gente... E aí, em 2019, a gente ganhou um prêmio da ONU de um desses projetos. E lá na ONU, eu falava assim, nossa, mas eu tô aqui com um monte de empresa tão incrível, né? E eu ouvi deles uma coisa que eu levo e que eu acho que vale para todo mundo. O importante é você fazer o que você consegue carregar. E sempre. Constante. Porque a constância é que vai tirar a gente de um status quo para outro. Então, acho que isso é a coisa mais importante que a gente precisa fazer. Mas eu faço, mas é muito pouco. Não importa. É um pouquinho sempre. É um pouquinho sempre. Às vezes, o muito, só de vez em quando, tem um impacto menor do que o pouco. Exatamente. Para a sustentabilidade, a constância, né, a frequência é importante. E essa foi a primeira vez, então, que vocês entraram em contato com essa questão da ONU, ou seja, vocês foram convidados porque vocês ganharam um prêmio por essa iniciativa. Exatamente. Legal. É disso que gerou a sua participação como pessoa depois nesse processo? Exatamente. Agora em 2024, setembro, então de setembro a setembro, eu sou UN SDG Pioneer, Latinoamérica e Caribe, e foi um processo com várias pessoas de diversos países do planeta e e você tinha que provar as iniciativas que você fazia. Então eles me convidaram, foi feito um documento bem extenso. Imagino que deve ser complexo você demonstrar isso, exatamente. Né? Até porque não é só uma questão de intenção. Está muito mais relacionada à ação e proatividade. E comprovar isso nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Então teve isso, depois teve uma grande, além das provas, com links e etc., vídeos das ações, etc. A gente, aí teve um julgamento lá deles, que é todo um processo de consultoria de diversos membros da ONU, até a escolha dos 12 ganhadores. Gente, tô até nervosa com esse podcast hoje. Olha as pessoas que a gente traz aqui, depois vocês falam. Incrível isso. E aí, legal. Assim... quem são essas 12 pessoas? Assim, qual o perfil dessas pessoas? E elas imagino, passaram pelo mesmo processo seletivo, né, que vocês, e elas representam regiões, áreas do mundo, é isso? Exatamente. Então, nós temos são 6 regiões, 2 de cada região, empresas de grande porte, com mais de 5 mil funcionários, e empresas de pequeno e médio porte, com menos de 5 mil funcionários. E todas então, elas com papel expressivo? Todas elas com papel expressivo. Então, tinha pessoas tinha uma de Singapura, da África, um do Líbano, enfim...
Tá. As histórias devem ser incríveis. As histórias são incríveis. Eu acho assim, o coffee break deve ser mais legal do que a reunião. É verdade. Você fica ouvindo as histórias. Muito. E como a gente teve vários momentos de sentar e conversar, então assim, as iniciativas são realmente de dar Tocar um ânimo, sabe? E você continua. A gente ainda tem chance, né? Muita chance, muita chance. Que bom. Muita chance. A gente tem lido tanta coisa difícil recentemente que assim, ouvir coisas boas traz um alento pro coração. Um quentinho, né? Um quentinho. A gente está precisando. Uhum. Falando nessas coisas e não entrando em detalhes, mas você estava me dizendo que em Davos vocês tiveram algumas discussões e que de alguma maneira vocês estão se preparando, que elas têm impacto na COP30, né? Isso. Então, me explica um pouquinho disso, ou seja, qual é o resultado desse encontro que vocês tiveram e como esses 12 trabalham juntos, em prol do quê, né? E com um twist aí de tudo isso que a gente tem ouvido recentemente, de alguns países aí questionando a participação, etc., se isso, né, afeta um pouco moral ou se tudo bem, né, a gente vai continuar lidando com isso, como é que é? Bom, a atuação dos 12 juntos, ela é bem remota, porque a gente tem o objetivo de levar o que a gente aprendeu para uma audiência diversa. Tá. Então, onde a gente estiver, a gente tem um objetivo de carregar isso durante o ano, até a próxima eleição dos SDG Pioneers 2025, que vai ser só em setembro, durante a Climate Week. Então, até lá, a gente tem o objetivo de trazer pautas, mostrar como empresas conseguem atingir as suas pautas ESG de uma maneira a ter impacto positivo. Então, esse o nosso objetivo. Esse é o meu objetivo de vida, então não está difícil. Claro. Porque é uma coisa que eu faço com um grande prazer. Mas então vocês seriam como que patronos disso, assim? Embaixadores, embaixadores, né? É isso. Grandes influenciadores de outras pessoas, outros ecossistemas, né? Frente à causa. Então, exatamente. Defensores dessa exatamente. Causa. Ótimo. E em Davos foi muito isso. Eu tive 2 oportunidades de apresentar em painéis, onde a gente falou muito da COP30, óbvio, o Brasil está em voga, a gente está com uma luz muito grande na gente. Espero que a gente aprecie e apresente o nosso país. Faça um bom papel, né? E o sul do mundo também, porque não só o país, né? A gente está representando o sul global, que é uma responsabilidade bem grande para nós. A gente nunca teve uma COP. A gente teve o Rio Mais 20, né? Isso. No Rio de Janeiro, em 2012. 2012, é isso. Mas a gente nunca teve uma COP aqui. E no sul global também... É a primeira vez. É uma primeira vez, se não estou enganado. Que loucura. Então, é muito importante, porque o sul do global representa muito em termos de sustentabilidade. Nós temos as áreas mais verdes, a preservação natural está aqui. Né? Então, a gente tem muito peso nessa escolha aí de representar, de trazer a COP para cá. Vou falar uma coisa um pouco ingênua, mas é meio como se você mudasse a visão, né? Em vez de olhar para os grandes poluentes, você está olhando para os grandes salvadores de uma maneira meio prepotente de se falar, mas aqueles que podem contribuir talvez de uma forma um pouco diferente. Faz sentido dizer isso? Eu prefiro pensar que a gente tem que trabalhar junto. Essa divisão, essa linha imaginária que não deveria existir. É verdade, isso, chega de divisões. Chega de divisões. A gente precisa globalizar realmente, principalmente porque a gente depende de muitas iniciativas e tecnologias que foram desenvolvidas lá durante a Revolução Industrial, que a gente agora vai usar isso em prol da sustentabilidade, como que a gente consegue tirar mais da grande responsável que é a natureza, né? Como ela pode dar para a gente não só resíduos, mas em termos até financiar essa solução para o mundo que a gente precisa tanto. Então, eu costumo dizer que essa linha não devia existir. Sim. E a gente tem que estar cada vez mais unido.
embora coisas aconteçam, como você está falando, em países que às vezes vão na contramão, faz parte, é que nem trânsito, né? Às vezes tem uma batida, a gente O semáforo quebrou, mas a gente vai lidar, vai aprender a lidar com isso também. Mas a vida continua andando, então... Até porque o planeta não é uma opção. Exatamente. Né? Não é alguma coisa que eu acho que seria legal fazer, assim, se eu não fizer... implica na sobrevivência da humanidade. E não é meu nem seu, né? É nosso. Então tem que ser falado no plural, tem que incluir todo mundo, todos os países, todas as iniciativas, porque senão é o que você falou, o custo disso é alto demais pra gente. E principalmente para as futuras gerações, para o futuro dele, né? Mesmo que você não faça parte da solução, você vai fazer parte do resultado. Né? Com toda certeza. Com toda certeza. Então seria legal você se responsabilizar também por isso. O pouco que você conseguir fazer já está muito bom, né? A gente tem algumas iniciativas muito legais e assim, a gente vê que pode começar na nossa casa. A gente não precisa sempre esperar alguém mandar, né? Então, acho que é só a gente procurar ir um pouquinho atrás. E não greenwashing, né? Fazer coisas realmente... reais. Eu sei porque numa reunião de condomínio, a gente discutindo aquelas coisas de condomínio de sempre, e eu só levantei minha mão no final e falei, gente, vocês perceberam que nem reciclar a gente recicla? Vamos passar para a próxima etapa? Na semana seguinte tinham todas as lixeiras, os containers ali certinhos. Então é isso, fez a sua parte, ele deixou... incomodados com isso, porque é sobre isso. Porque às vezes é o que a gente sempre fala, né? Existem tantas questões e tantos problemas no dia a dia e a gente acaba colocando isso em segundo plano. Exato. Mas na realidade é sobrevivência, não é opção, né? Isso deveria ser uma pauta base, né? Da onde tudo partiria. E independente dos elementos econômicos e políticos, isso, como você disse, faz parte. Faz parte. E vai estar na mesa para ser discutido. Mas como é que a gente contorna essas coisas de maneira a chegar num resultado bom para todos, né? É isso. E hoje tem, enfim, em Davos a gente estava com vários números, até que inclusive provam o quanto as marcas se beneficiam com a sustentabilidade. Números financeiros, etc. Então, assim, acabou de ser lançado recentemente o estudo do Brand Finance, exatamente mostrando o quanto as marcas são mais... aumentam o seu valor de marca por estar envolvida com a sustentabilidade. Então, não é mais um achismo, é fato. Então... E nós como ser humano, então o consumidor já está pedindo isso globalmente. Então é o fato da gente se ajustar a esse novo modelo, mudar o mindset e arregaçar as mangas e fazer acontecer. A gente até teve, eu acho que foi talvez segundo ou terceiro episódio com, aliás, quem não assistiu ainda, assiste o meu amigo Marcos Maida, a gente estava falando de ESG, também deu uma aula, foi bem legal. Justamente a ideia é exatamente essa, né? Primeiro, cuidar da natureza, dá dinheiro, sim. A gente, né, as causas sociais, elas são sustentáveis e a gente consegue fazer o bem sem precisar penalizar os ganhos, os recursos e tudo isso. Então, se você quiser, dá para fazer. E aí me conta só um pouco como, né, você ou a Nestacol e como é que você está coordenando isso tudo, porque eu não sei se você consegue ter agenda no dia a dia. Como é que funciona a tua rotina? Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Acho que o tempo bem administrado, ele é difícil, às vezes acontece alguma coisa, mas no final das contas a gente consegue ajustar, né? Eu costumo dizer que, voltando um pouco na sua concepção de que todo mundo tem que fazer, eu costumo dizer que o lucro, ele é o coração de toda empresa. Então, toda empresa tem que dar lucro. Isso é vital. Claro. Né? Mas o corpo não funciona só com o coração batendo. Ele precisa ter todos os outros órgãos. E é aí que vem a sustentabilidade. Né? Para manter tudo em harmonia, a gente precisa do corpo inteiro funcionando em perfeita harmonia. Então, vem a sustentabilidade,
E vem todos os KPIs que o negócio precisa, e não só o lucro, né? Então, o lucro é importante, é o coração de novo. Mas tudo precisa funcionar em perfeita harmonia. Claro. É quase justificar também o lucro, né? Porque aí você também volta um pouco para a questão do propósito, a questão do papel social dessa empresa, da responsabilidade que ela tem, não só com a comunidade mais próxima, que são os funcionários, os colaboradores, mas também com todo o impacto que ela tem no ecossistema do qual ela participa, no qual ela participa. Então, tudo isso é absolutamente crucial. E até para a construção dessa marca, né? Mas mais do que isso, para o propósito dela, né? Não eu acho que o próprio ESG, ele durante muito tempo também foi questionado nessa questão de que só faz isso porque para ficar bem na fita, etc. E eu acho importante, e não adianta também transformar isso só em KPIs, né? Não. Porque aí você fica, fizemos nossa parte, check. Né? Então, tem que estar no DNA, tem que fazer parte do dia a dia dessas pessoas. Essa educação, ela é absolutamente crucial e fundamental, porque esta pessoa que é um colaborador, na hora que ele sair da empresa... Ele é um consumidor. Ele é um cidadão e um consumidor. Sim. Né? Então, como é que você muda esse mindset em relação à preservação de tudo? Com certeza. Mas é que a gente acaba falando muito dessa questão da sustentabilidade, mas os próprios ODSs, eles são 17 e os mais variados, né? A gente fala de erradicação da pobreza, fala de crescimento econômico, fala de igualdade social. É muita coisa para você cuidar, muita coisa. Como é que vocês selecionam? Vocês são mais especialistas em alguma coisa? Como é que funciona isso? Não, de novo, a gente trabalha com aqueles que a gente consegue carregar, que é com o nosso core business a gente consegue. Então, eu não tenho como salvar a vida animal na floresta, por exemplo. Eu não tenho nenhuma ligação. Putz, mas talvez poluindo menos, usando menos plástico, eu consiga fazer um pouco da minha parte. A gente não atinge todos os ODS, hoje a gente atinge 8 dos 17, mas o que eu mais... O que é mais próximo a mim, né? O que eu acho que é o ODS 17, que é a parcerias e conexões para o atendimento dos goals. Então, o 17 é o ODS onde a gente mostra que todo mundo tem que estar unido para que isso aconteça. A sua atitude, a minha atitude, a atitude é a que vai fazer com que a gente atinja. Porque sem parceria, sozinho, ninguém vai fazer nada. Então, que coisa legal. De uma certa forma, ele amarra tudo, né? Ele amarra tudo. E eu acho que o que a gente brinca, fazendo um paralelo, é que a conexão com a NetCo, com o ecossistema, onde a gente tem todas as unidades de negócio conectadas para atingir o melhor briefing para o cliente, tem um pouco de conexão com isso, né? A parceria está no seu DNA também, né? Você vê seu irmão, depois vem o ecossistema, legal. É isso. E algum deles que você pessoalmente se sente mais conectada, que você acha que tem não sei, que alguma coisa... Eu acho todos tão importantes, todos são muito importantes, né? Como mulher, eu acho que a igualdade de gênero é imprescindível, a gente ainda está longe disso. A fome e a pobreza, para mim, são coisas que me movem demais. Enfim, acho que tem vários. Se eu pudesse escolher um, acho que eu não escolheria nenhum. Seria todos. Seria o 17, que junta todos. Eu acho. É legal. Eu acho que seria. E quais são os próximos passos agora para vocês? O que está na agenda? O que você... A gente tem a nossa vida normal, né? De vários... muito próspera, graças a Deus, a gente tem contas novas, etc. Mas acho que COP30 vai ser o nosso, enfim, o grande desafio do ano. Se eu puder, vai juntar várias unidades de negócio, vai ter que ter muita gente boa para a gente conseguir representar bem, né, os nossos clientes dentro desse evento tão importante. E o que eu espero dele é que ele realmente traga as discussões ótimas, né, e que saia do estágio que a gente está hoje com políticas, que gerem políticas, né, que façam sentido para o clima.
Vocês vão levar empresas para lá e nessa parte da exposição e com participação, como é que tem ativação, como é que funciona isso? A gente existe, não sei se você já foi numa COP, mas a COP tem a Blue Zone e a Green Zone, onde são áreas, a Blue Zone é uma área basicamente das negociações governamentais, a Green Zone é uma área aberta de muitas ONGs, onde a gente tem pessoas e empresas mostrando suas soluções, normalmente aberta ao público. E a gente tem todos os eventos paralelos que a gente chama, né? Os side events, que são eventos bem particulares, onde as marcas trazem pessoas para falar sobre assuntos relevantes. E como essas, tem várias casas onde os clientes realmente trazem as suas soluções para o conhecimento do público em geral. Então existe a discussão política, né, uma coisa mais macro, existem esses micro ecossistemas, vamos dizer, onde as empresas individualmente trazem a pauta de assuntos relevantes e promovem ali uma discussão mais específica ou regionalizada, e existe a questão das marcas como papel, como... agente de mudança mesmo, agente de mudança em tudo isso. E aí a combinação disso tudo... É muito evento, é programação das 7 às 9 da noite, das 10 da noite, sem parar. A cidade fica um caos. As cidades que são com vários eventos, com várias personalidades, pessoas incríveis, interessantes, networking, enfim. E esse ano é Belém, né? É Belém. Então, assim, para vocês a ponte aérea vai ser facinho, né? E voltar quantas vezes para organizar tudo? A gente já está entendendo quanto compensar de carbono aí também, porque tem que ser uma coisa sustentável, né? E essa logística acaba nunca sendo. Mas a gente vai fazer tudo direitinho, eu acho que vai ser, espero que a gente represente bem o Brasil e o sul global nessa COP. Eu tenho uma grande expectativa, mas também uma grande esperança que a gente consiga chegar lá de uma maneira a se orgulhar do que a gente vai fazer. E que com certeza o seu papel será absolutamente crucial. Então, assim, para mim é um orgulho e uma honra tê-la aqui. Obrigada. Eu vou acompanhar isso bem de pertinho para saber como é que foi, como é que está sendo. Conte comigo e com todos nós aqui no que a gente puder fazer. E alguma última coisa que você gostaria de deixar, algum grande aprendizado da sua vida que você gostaria de compartilhar? Aqui a gente tem outros empresários, empreendedores e todo mundo que é fascinado por esse mundo, então todos os ensinamentos são muito bem-vindos. Olha, acho que eu já falei bastante das coisas, mas eu acho que um aprendizado muito grande é não desistir jamais, né? O pivotar é importante, a gente está sempre se inovando e se reinventando, é muito importante. Então, acho que é o meu grande aprendizado que eu pego para mim, que eu acho que eu poderia dividir com os outros. Fabiana, muito obrigada. Obrigada a você. Que prazer, adorei muito o boa papo. Sorte. Obrigada. Então, a gente vai estar torcendo para fazer um papel muito maravilhoso nessa... Por favor, vai ser incrível. Vamos sim. E para todos vocês nos acompanhando, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque, por tudo que vocês perceberam, merece ser compartilhado. E deixem nos comentários, né, sugestões aí de pessoas tão incríveis quanto a Fabiana que a gente possa trazer. Até breve.